Então tá, boa noite. Hoje é dia 15 de outubro, né? Essa é a revisão da primeira tarefa da segunda área, né? Lembrando que essa aula é gravada e disponibilizada para vocês no Moodle e no canal do professor do YouTube. Desde já, né, começamos a revisar a matéria, né? O exercício. Bom, questão 1. Guilherme, tu que está com a que está Tô com a com folha a. aqui. Tu tá com o microfone aberto. Lê para nós, por Sim. favor. Pergunta número 1. Explique cada uma das declarações abaixo, usando diagramas de oferta e demanda. Letra A. Quando uma frente fria atinge a Flórida, o preço do suco de laranja aumenta no supermercado de todo o território norte-americano. Letra B. A cada verão, quando começa a esquentar na Nova Inglaterra, o preço das diárias dos hotéis no Caribe despenca. Letra C. Quando irrompe uma guerra no Oriente Médio, o preço da gasolina aumenta e o preço do Cadillac usado diminui. Então vamos lá, obrigado aí, Guilherme. Vamos lá por partes. Estou desenhando aqui um gráfico de oferta e demanda, né? Onde aqui eu tenho preço, né? Preço do produto X, né? Ou do serviço. Preço. Preço. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A cor aqui. Preço. Não está aparecendo. Preço. Ok. É o preço do produto. Preço do produto X ou do serviço X, tá? E aqui embaixo eu tenho, vou fazer um copy e cola aqui. Fazer um copy e cola. Aqui embaixo eu tenho duas variáveis. Eu tenho, já que eu estou desenhando um gráfico de equilíbrio, eu tenho a quantidade ofertada e a quantidade demandada. Ok? Tudo bem. E aqui eu tenho um equilíbrio de mercado. E eu tenho um equilíbrio que é dado pela interseção entre a curva de oferta para aí aqui matar okay. Agora eu vou colocar aqui, fazer uma vez, depois é só fazer mudar o gráfico. Mesma coisa, está tracejado aqui. Ok. Então aqui eu tenho um equilíbrio, tá? Um equilíbrio inicial. Equilíbrio inicial. Aí o que acontece? No item A, eu estou estudando o mercado de. Estou estudando o mercado de suco de laranja, tá? Sabendo que a Flórida é uma. Primeiro, os americanos adoram suco de laranja, tá? Só para vocês saberem, tá? É um produto muito consumido nos Estados Unidos. Então, aqui, ó, equilíbrio. Vou botar aqui. Equilíbrio. Opa. Tá aí, de equilíbrio. E de equilíbrio, o mercado está em equilíbrio nesse ponto de exceção. Então tá. Então os americanos adoram laranja, né? E o principal produtor de laranja são dois estados produtores de laranja, né?
é a Califórnia e a Flórida, mas o maior produtor de laranja dos Estados Unidos é a Flórida, né? Só que inverno faz frio, né? Inverno muitas vezes faz geada, né? E quando atinge geada, congela lá as laranjas e tu tem uma quebra da safra de laranja, tá? Então, quando uma frente fria atinge a Flórida, o preço de suco de laranja aumenta nos supermercados de todo o território norte-americano. Por quê? Porque essa quebra da safra vai afetar a curva de oferta ou a curva de demanda, pessoal? As duas, porque no Não, inverno também a tendência é maior uso de vitamina C, né? Então, acredito que as duas. não, mas exatamente a frente fria. A pergunta é: a frente fria, a quebra da safra de laranja vai afetar a oferta ou a demanda naquele momento, quando quebra a safra? A Vai oferta. ser A oferta. Vai deslocar a curva de oferta para dentro ou para fora no gráfico? Para dentro. Então vamos ver. Ó, estou desenhando aqui a curva de oferta. Ela vai ser aqui, nesse primeiro momento, ou vai ser aqui? O segundo, na primeira situação ou na segunda situação? Se há quebra da safra. Ao mesmo preço, eu vou ter mais laranja ou menos laranja? Eu acho que é a segunda situação, professor. Não, é Baixo. a primeira, Guilherme. Não, é a primeira, ó. Agora, o mesmo preço, eu vou ter menos oferta, ó. Ah, tá. Aqui, ó. É que Observa o ali seguinte, no gráfico, como subiu, eu também fiquei na dúvida, mas enfim. eu sei, não, mas É para dentro e não com o sentido de que aumenta, tá bom. quando acontece, como é que eu vou falar, uma quebra, uma diminuição da oferta, a curva se desloca para dentro, né? Não se desloca para fora. Diminui a oferta. Ao mesmo preço, tu vai ter uma quantidade ofertada menor. Dá para enxergar isso ou não? Olha aqui, ó, qual é a quantidade ofertada antes? A quantidade ofertada antes era isso aqui. Ok? Era isso aqui. E agora, qual é a quantidade ofertada depois? Ao mesmo preço. Vai ser isso aqui. Dá para enxergar ou não? Sim. Bom, e aí, quando há uma quebra da safra, uma diminuição da oferta, o novo equilíbrio de mercado vai ocorrer a um preço mais alto ou um preço mais baixo? Mais alto? Mais alto, né? Por quê? Porque a demanda não mudou, como disse a Eva. A demanda não mudou, as pessoas estão no inverno, as crianças, as pessoas, os americanos gostam muito de tomar suco de laranja, né? Se for no supermercado nos Estados Unidos, tem uma prateleira só de suco de laranja e tem assim garrafas de plástico de 5 litros de suco de laranja, ou seja, eles gostam muito de laranja, então a demanda não alterou. Então, o novo equilíbrio vai ocorrer como, pessoal? O novo equilíbrio vai ocorrer a um preço mais alto e a uma quantidade transacionada maior ou menor? Menor, porque houve uma queda, né? Claro, porque tu tem menos oferta de laranja. Aliás, quando há essa geada, quando há essa quebra da safra nos Estados Unidos, normalmente o segundo maior produtor de laranja no mundo é o Brasil. Tá? Os americanos importam laranja do Brasil. Né? O principal produtor de laranja do Brasil é São Paulo. Tá? Aí essa laranja vai, né, do Brasil para São Paulo, né? E os produtores ganham muito, e aqui a laranja fica mais cara, né? E aqui vai diminuir a oferta. Entenderam? A gente Correto. está examinando o mercado de laranja dos Estados Unidos. Entenderam, então, o novo equilíbrio? Sim, eu Então, a A entendi. está respondida. Tá? Então, agora, vou apagar a A. Tá? Vou voltar o equilíbrio aqui, vou apagar a setinha aqui e vamos para B. Tá aí. A cada verão, quando começa a esquentar na Nova Inglaterra, o preço das diárias dos hotéis no Caribe despenca.
Tá, deixa eu explicar para vocês, né? Esse é um livro americano, né? Que está traduzido para o português. O que é Nova Inglaterra, tá? Nova Inglaterra é lá no norte dos Estados Unidos, aquela região ali de Boston, Nova York, Filadélfia. É muito frio no inverno, tá? Geralmente, o que os americanos fazem? Os americanos mais abonados, os americanos com mais dinheiro daquela região, Chicago também, se bem que não é Nova Inglaterra, é Chicago, né? Chicago ali já é mais interior, né? Mas ali tem a região mais rica dos Estados Unidos, junto com a Califórnia, né? São as duas regiões mais ricas, a Califórnia e essa região aí do norte, na verdade não é norte, é nordeste americano, né? Então, quando chega o inverno, os americanos, principalmente os americanos mais abonados, reservam 10, 15 dias para fugir do frio, né? E vão normalmente para o Caribe. Então, para quem conhece hotelaria, para quem conhece esse mercado de hotéis, o preço dos hotéis no Caribe é mais alto justamente nesse período aí que vai de janeiro a fevereiro, até o final de fevereiro, né? Esses 2 meses são muito caros, os hotéis no Caribe, justamente para os americanos, canadenses, né? Europeus também fogem do inverno, tentam escapar do inverno, pelo menos durante 10, 15 dias, né? E viajam para o Caribe, né? Para aproveitar o calor. Bom, mas aqui é o contrário. Aí, quando começa o verão, né, muda a situação. O preço da diária dos hotéis do Caribe despenca. E por que despenca? Porque houve um movimento na demanda ou houve um movimento na oferta, nesse caso? Demanda. Oi? Demanda, né? Se reduz. E, houve um aumento da demanda ou uma diminuição da demanda? Uma diminuição. Isso. Uma diminuição da demanda, que eu vou representar, que a gente vai representar para um deslocamento. Assim, nessa primeira situação ou nessa segunda situação? Se houve uma queda da demanda. Eu iria botar ali embaixo. Isto. Exatamente. Então, essa é a primeira situação. Então, ó, tu vai ter uma queda da demanda, tá? E o novo equilíbrio vai ocorrer a um preço mais alto ou um preço mais baixo das diárias de hotel? Mais baixo. Mais baixo, né? O novo equilíbrio vai ocorrer a um preço mais baixo e a uma quantidade transacionada, a uma ocupação da hotelaria do Caribe maior ou menor? Menor. Menor, né? Tá? Sim. Então, tu tem essa situação. Entenderam ou não? Tu tem uma queda da demanda, né? Essa queda da demanda vai aumentar a ociosidade, o número de quartos mais livres ou menos, né? O percentual de ocupação dos hotéis é menor. E os hotéis começam a fazer o quê? Promoção, baixar os preços, entenderam? Então, o novo equilíbrio do preço da hotelaria no Caribe vai cair, né? O novo equilíbrio de mercado vai ser a um preço mais baixo e a uma quantidade ocupada de quartos, de residências, né? de hotelaria menor. Entenderam? Sim, professor. Alguma pergunta até aqui? Não. Novamente, voltamos para a situação de equilíbrio inicial. E o terceiro caso aqui, ó, quando irrompe uma guerra no Oriente Médio, o preço da gasolina aumenta e o preço do Cadillac usado diminui. Bom, aqui novamente, né, a gente sabe que o Oriente Médio, Arábia Saudita, Iraque, Irã, que mais aí, Catar, né, esses países aí são grandes produtores, Kuwait, né, são grandes produtores de petróleo, né? Quando teve, por exemplo, a guerra do Kuwait, né, ali tu teve uma crise do petróleo muito grande, né, e uma diminuição da oferta ou da demanda? Da oferta. Da oferta. E por que o preço do Cadillac usado diminui? O Cadillac é um carro grande ou pequeno? A gasolina É um lá nos carro- Estados Unidos fica mais cara. O Cadillac é um carro muito grande, né? Um carro, né, que é típico aqueles carrão americano.
mal comparando, seria o Galaxy, né? O pessoal mais velho conhece aí, um Landau, aqueles carros bem antigos, grandão, certo? Bom, e aí o que acontece, então? Ocorreu uma guerra no Oriente Médio. Há uma queda da oferta de gasolina, né? E isso vai afetar o quê? Aliás, desculpa, ocorreu uma guerra no Oriente Médio, há um aumento do preço da gasolina. Isso vai afetar o quê? A compra de Cadillacs, a compra de carros que consomem muito gasolina. Então, se eu examinar o mercado de Cadillac, o que vai acontecer? Vai haver um deslocamento da oferta ou um deslocamento da demanda? Demanda. Oferta de Cadillac. Então tá, vamos de novo, vamos entender. Ocorreu uma guerra no Oriente Médio. Preste atenção no que o professor vai dizer. Ocorreu uma guerra no Oriente Médio. Essa guerra aumentou o preço da gasolina. A pergunta é, no momento que aumenta o preço da gasolina nos Estados Unidos, a demanda ou a oferta de Cadillac é afetada? A demanda, Aumenta ou queda da demanda? queda, diminui. Queda da demanda por carros grandão tipo Cadillac, ou seja, eu vou ter um deslocamento da curva de demanda para cá, essa primeira situação ou a segunda situação? Não afetaria a oferta também de quem tem Cadillac? Não. De querer se desfazer do carro? Não. Não, mas eu estou falando de carros zero, né? Provavelmente também, né? Afetaria a oferta de carros usados, Cadillac, sim. Mas daí é outro Cadillac- mercado. Tem dois Que mercados aí, mercado de carro zero e mercado de carro usado. E a gente está falando de carro. Acredito eu que como o exercício não fala nada, é carro novo, né? Foi o que, pessoal, isso aí ocorreu nos Estados Unidos durante a década ali de 80, final da década de 70, década de 90, o preço da gasolina no mundo aumentou muito, né? E aqueles carrões americanos, Cadillac, qual é outro, Chrysler, carros enormes, né? Começaram a ser engolidos por carros menores e mais eficientes. Principalmente a grande empresa que se beneficiou dessa crise do petróleo foi uma empresa japonesa chamada Toyota, né? Então, por exemplo, Toyota Corolla, que é um carro hoje muito vendido aqui no Brasil, se tornou um case de sucesso nos Estados Unidos, porque era um carro menor, compacto, né? Muito bom, mecânica muito boa, muito durável, que consumia bem menos gasolina que os carros americanos. A indústria americana praticamente quebrou na época, né? A Chrysler quebrou, a General Motors teve muito problema, a Ford também sofreu muito com essa crise, né? A cidade dos automóveis chamada Detroit, né, que também fica lá no norte, praticamente faliu, né? Então, Não diz Cadillac, na questão, não diz Cadillac usado. o preço do Cadillac. Mas também o preço. Mas vale, tá, tudo bem. Desculpe, eu me enganei ali. Como é o nome? Luciano, né? São dois Guilhermes, né? O da manhã e o da noite, né? Tá, então, tudo bem, mas então vamos pensar no Cadillac usado. Serve o mesmo raciocínio, tá? Eu pergunto, vai afetar a demanda ou não por compra de Cadillac usado? Sim. Vale o mesmo raciocínio, né? O novo equilíbrio vai ocorrer aqui a uma quantidade de carros usados, tá? O equilíbrio do mercado de Cadillac, de carros usados, vai ocorrer a uma quantidade transacionada mais baixa e a um preço de equilíbrio também menor. Por quê? Ninguém vai querer, vai ter muita oferta de carro de Cadillac para pouca demanda. A quantidade ofertada não vai diminuir, né? E a demanda, a quantidade ofertada não vai diminuir e a demanda sim vai diminuir. O cara vai chegar na loja e vai olhar, puta, não quero comprar um Cadillac usado, esse carro é muito beberrão. Aqui no Brasil tu tinha um Maverick, não sei se alguém se lembra disso. Era um carro muito beberrão. Eu acho que era da Ford, não sei se era, acho que era Ford. Então é isso que acontece, né? O novo equilíbrio de mercado vai ocorrer a um preço mais baixo e a uma quantidade transacionada
menor. Ok? Sim. Professor, mas assim, ó, no caso da queda aí de venda, tá? O preço também não diminui daí, porque ele por ser um veículo que não está sendo muito requisitado no mercado, pela questão de consumo, o preço dele não geraria Rogério, assim, uma mas queda. olha aqui, o quadro mostra um preço mais baixo. Está aqui, o novo equilíbrio, ó, a um preço mais baixo e a uma quantidade transacionada Menor também. Não está Ok. vendo aqui? Agora, Esse é o novo equilíbrio. É esse Ah, novo não. ponto de interseção. Um preço mais baixo. Tá? Tá não? Preço mais Tranquilo. baixo. Espera aí. Aqui, ó. Preço mais Agora baixo. Um preço mais baixo. E uma quantidade transacionada também menor. Um equilíbrio de mercado onde tu tem menos volume de carros transacionados. Mas isso só na teoria mesmo, né? Na prática, o preço Na do prática. automóvel Não não é, está não baixo. é. Não, Até usado tudo até não. pode, mas tipo novo, quando é que baixa o preço do carro novo? Só uma Bom, oferta. aí, Eva, nós temos que entender o seguinte: existe um custo, tá? Existe um custo de produção. Ninguém vai vender abaixo do custo, isso é óbvio. Porque dá para Eu não estocar, venderia. até Oi? porque dá para estocar, né? Não é um Não, produto o carro em perecível. si geral não é não vai estragar se tu deixar ele um mês. Então, agora, é claro que no mercado usado tu percebe isso claramente. Né? Se tu for ver o preço FIPE, né? Eu teve um aluno que fez um trabalho, né? Uma vez numa cadeira minha, justamente fazendo a evolução do preço FIPE de carros usados. Ele pegou, acho que a Volkswagen, e ele via claramente que muitas vezes o preço do carro oscilava, aumentava menos ou aumentava mais que a inflação. Por exemplo, agora na pandemia, o preço do carro usado disparou. Por quê? Porque as cadeias produtivas se desorganizaram, né? Os carros novos, diminuiu muito a oferta de carros novos, havia falta de carros novos para o mercado, né? Para quem tem dinheiro, né? No nosso caso, mas em contrapartida, o mercado, e isso fez com que o mercado de carros usados aumentasse muito a demanda. Então, o preço do carro usado no Brasil aumentou bem acima da inflação. Até Essa porque realidade já não é mais verdadeira. Tá? As é, coisas estão mudando. é Hoje o verdade. preço do carro usado sobe, mas sobe abaixo da taxa de inflação. Isso. Tá bom, obrigada. Tá ok? Uhum. Aqui, ó. Agora lê para nós de novo, Guilherme Nunes, faz favor. Ok. Pergunta número 2. Considerando o mercado de minivans, para cada um dos eventos indicados, identifique que determinantes da demanda ou da oferta são afetados. Indique também se a oferta ou a demanda aumentam ou diminuem. Por fim, demonstre o efeito sobre o preço e a quantidade de minivans. Letra A. As pessoas decidem ter mais filhos. Letra B. Tá, termina aí, Guilherme. Tá. Uma greve de metalúrgicos aumenta o preço do aço. Letra C. Os engenheiros desenvolvem novas máquinas automatizadas para a produção de minivans. Letra D. O preço dos utilitários esporte aumenta. E letra E. Uma queda no mercado de ações reduz o poder aquisitivo das pessoas. Tá, então tá. Bom, observe o seguinte: o professor desenhou uma situação com equilíbrio inicial, ok? Nós temos aqui um equilíbrio inicial. Bom, a partir daí, o que nós vamos ter? Né? Temos esse equilíbrio inicial e acontece o seguinte: as pessoas decidem ter mais filhos. Eu pergunto, isso vai afetar a oferta ou a demanda? Vai aumentar a oferta de minivans. A demanda, desculpa, a Não, a demanda de demanda, né? minivans. No primeiro momento, depois sim, depois, viu, Guilherme? Depois, num segundo momento, evidentemente que tu tem um ajuste de mercado. Só que nesse primeiro momento vai afetar a demanda, tá? Aí o mercado vai perceber que as famílias aumentaram, né? Que mudaram o tipo de veículo, né? E vão ofertar mais minivans. No Brasil tinha um caso muito. Antigamente, pessoal, por exemplo, no Brasil, tá?
tu tinha praticamente o mercado de carros era só de 2 portas. Ninguém comprava carro de 4 portas. Era muito raro. Então, né, a demanda por carro de 4 portas diminuiu muito, era muito pequena. Com o passar do tempo, principalmente a partir aí desse século XXI, né, gostos e preferências mudaram. Né? Hoje, quase todo mundo compra carro de 4 portas, por causa do conforto, as pessoas entrarem, né, no carro de forma mais fácil, entrarem e saírem de forma mais fácil. Então, o mercado mudou. Aqui, o que acontece? Aqui eu vou ter uma alteração do comportamento da demanda, num primeiro momento. Num segundo momento, né, o mercado vai perceber que as pessoas querem mais minivans, que as famílias cresceram, e, evidentemente, isso vai significar uma resposta da oferta. Mas, nesse primeiro momento, eu tenho um aumento da demanda, ó. Tem um deslocamento da curva de demanda para fora. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um equilíbrio de mercado a um preço mais alto ou mais baixo? Um novo equilíbrio, um preço mais alto ou mais baixo? Mais alto. Mais Uma alto. quantidade transacionada maior ou menor? Maior também. Tranquilo? Sim. Depois, uma greve de metalúrgicos aumenta o preço do aço. Isso afeta a oferta ou a demanda? A oferta. A demanda. Opa! Não, a oferta do aço. Oferta, né? O aço, se lembra quando a gente viu a função oferta? Né? A oferta é afetada pelo preço do bem, pelo preço de bens substitutos, por tecnologia, pelo preço dos insumos. O aço não é um insumo básico do carro? Tá, mas a demanda não ficaria retrancada em função do aumento do preço do produto? Retrancada? Como é que eu posso dizer assim, ó? Menos pessoas vão comprar o carro ou a minivan porque subiu o preço em função do aço, em função do insumo. Não, mas nesse primeiro momento, qual é o primeiro? Porque efetivamente aumentou o preço do aço. Isso vai refletir sobre oferta ou sobre demanda? Vai afetar a quantidade ofertada ou a quantidade demandada num primeiro momento? Quantidade ofertada. Ofertada, né? Vai afetar a quantidade ofertada. O aço fica mais caro, né? Empresas menos eficientes produzem menos, né? Ou seja, vai ter uma diminuição da quantidade ofertada. A demanda, ela continua. No momento, sim. Ó, o que vai acontecer? Ó? Vai ter isso aqui, ó, no primeiro momento. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço do carro. Concordam ou não? Sim, positivo. Com o aumento do preço do carro, sim, as pessoas vão consumir menos automóveis, vão retardar a compra do automóvel. Se iam trocar o automóvel naquele ano, vão trocar provavelmente no ano seguinte. Tá? Ou seja, aí sim. Aí, no segundo momento, vai ter uma mudança. Por quê? As pessoas vão perceber que o carro está mais caro e com o carro mais caro vão adotar outro tipo de comportamento de mercado. Mas, num primeiro momento, o aumento do preço do aço vai afetar a quantidade ofertada. É só olhar a função de oferta que a gente apresentou em aula. As variáveis que afetam a oferta. Se lembram disso ou não? A função oferta e a função demanda que a gente apresentou em aula? Sim ou não? Sim, pode ser substituído por por uma outra marca, por exemplo, pode ser? Tu pode até... Né? Não, na verdade é o seguinte, o carro vai ficar mais caro, tá? A ideia é a seguinte, tá? Quando tu tem o aço mais caro, quando tu tem os insumos mais caros, por exemplo, as empresas que produzem a um custo mais alto, porque, novamente, aí a questão toda é entender, eu já falei em sala de aula para vocês, o preço, eu sei que parece difícil, né? Na nossa cabeça, quem determina o preço do carro é a Volkswagen, quem determina o preço do carro é a General Motors, quem determina o preço do carro é a Ford.
e assim por diante. É a Fiat. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. No Brasil, onde tu tem um mercado muito concentrado, é bem possível que sim. É bem razoável pensar assim. A gente tem a nossa cabeça pensando assim, porque o Brasil, infelizmente, é um mercado muito pouco competitivo. Agora, nos Estados Unidos, ao contrário, tu não tem 2, 3 fábricas de automóveis. Né? Tu tem, sei lá, no mínimo 12, 15 fábricas de automóveis. Tá? De todas, a Volvo tem empresa lá, a Volkswagen, a BMW, que mais, sei lá, a Peugeot, a Renault, tem um monte de fábricas em todo lugar nos Estados Unidos. Então, tu tem uma oferta muito grande de veículos. Quando tu tem o aumento do preço dos insumos, né, aquelas empresas mais ineficientes que trabalham com custos mais altos, provavelmente serão as primeiras a ser afetadas. Né? Terão provavelmente uma redução da sua oferta, redução da sua quantidade ofertada, pelo menos no primeiro momento. E isso vai gerar um novo equilíbrio de mercado, vai gerar uma nova situação de equilíbrio, a um preço mais alto, né? E a uma quantidade transacionada de carros menor. Porque aí sim, quando diminui a oferta de carros, esse desequilíbrio leva a um preço mais alto. Um preço mais alto vai gerar menor demanda por veículo. Mas daí isso é um segundo momento. O primeiro momento é que o aumento do insumo, o aumento do aço, vai afetar a quantidade ofertada. Ok? Ok. Tá bem? Tranquilo, professor. O preço dos utilitários esporte aumenta. O que é o utilitário esporte? Eu não sei exatamente o que seria um utilitário esporte, mas a ideia aqui é de que esse utilitário é um substituto das minivans. Se o preço professor. Oi? Não poderemos voltar para C ali, é o caso dos engenheiros ali. Tá, tudo bem, eu pulei, mas vamos para D e depois eu volto a C, tá? Senhor, desculpa. Eu perdi uma parte da B. Eu queria perguntar como é que fica a quantidade transacionada. É só olhar aqui, ó. Quantidade transacionada inicial é essa aqui. Com a queda da oferta, com a diminuição da oferta de veículos, o novo equilíbrio, vai ter um preço mais alto, uma quantidade transacionada de equilíbrio menor. Consegue enxergar ou não? Consigo, obrigada. Vamos lá. Vamos só um pouquinho aqui, ó. Então, tem um preço mais alto, uma quantidade transacionada mais baixa. Novo equilíbrio. O equilíbrio inicial era aqui. Tá? E o equilíbrio final vai ser aqui. Ok? Tá claro? Sim. Tá claro. Tá, agora vamos lá. Depois eu volto para C que eu passei. Tá? O preço dos utilitários esporte aumenta. Utilitário, a gente vai assumir aqui que é um bem substituto da minivan. E aí, afeta a demanda ou afeta a oferta? Aumenta a demanda pelo utilitário. Exatamente. Ou seja, tu vai ter... por minivan. Né? Aumenta a demanda por minivan. Então, tu tem um equilíbrio inicial aqui no pontinho azul. Tá? E o fato do preço dos utilitários aumentarem. Ah, tá. Eu estava pensando já ainda na greve dos engenheiros. Não. Então, o fato do Metalúrgico. preço dos utilitários aumentarem. Ó. Vai ter um aumento da demanda por minivans. Então, o equilíbrio vai ser esse aqui, ó. É um preço mais alto e é uma quantidade transacionada maior. Dá para enxergar?
Sim. Tá, os engenheiros desenvolvem novas máquinas automatizadas para a produção de minivans. Isso vai reduzir o custo ou vai aumentar a demanda? Diminuir o custo. Diminuir o custo. Na medida que eu tenho um custo mais baixo e a empresa é tomadora de empresa, a empresa não define o preço do carro, ela toma o preço dado pelo mercado. Novas empresas poderão entrar no mercado, participar desse mercado, mesmo não sendo tão eficientes? Sim ou não? Lembra do produtor de soja? Não consegue entrar no mercado, porque é uma disputa de... A questão é o valor da matéria-prima, não é, professor? Não, ninguém falou de preço de matéria-prima. O que eu tenho aqui? Eu tenho novas tecnologias. Quando eu tenho novas tecnologias, via de regra, uma nova tecnologia aumenta a produtividade. Quando aumenta a produtividade, isso reduz custos, né? Ou seja, fica mais barato produzir um carro. Imaginando que fique mais barato produzir um carro. E esses carros, tá? Ou seja, novamente, a ideia... Eu sei que é difícil para carro, porque cada marca tem um preço, cada modelo tem um preço, né? A gente não consegue imaginar aqui no Brasil, aqui os carros geral são tabelados, né? Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente essa situação. É isso que eu quero mostrar para vocês. Muitas vezes como a concorrência é muito maior, tu tem o quê? Tu tem desenvolvimento de... o mercado define o preço, não é a empresa que define o preço. Aí, quando tu tem uma nova tecnologia que reduz o custo de produção, algumas empresas que não conseguiam produzir, porque tinham processos mais ineficientes, porque tinham um custo de produção mais alto, conseguem entrar no mercado, conseguem participar da atividade produzida, conseguem ofertar seus veículos. A pergunta é, na medida em que eu tenho avanço tecnológico e redução do custo de produção, isso vai afetar a oferta ou vai afetar a demanda? Aumenta a oferta, mas eu entendi que o Ronaldo... Aumenta a oferta, né, professor? Isso. O que o Ronaldo me ajuda? Ele quis dizer o seguinte, que faz sentido até que tu acaba numa concorrência, tu implementa tecnologias, tu baixa os custos, tu consegue diminuir o preço do teu produto. E o teu concorrente que usa uma tecnologia menos avançada, ele vai manter os custos de produção altos e acaba sendo expulso do mercado. Exatamente. Tudo bem, eu entendi a questão, mas observe o seguinte, aqui ele não fala de um aumentar a tecnologia e o outro não. Ele fala de desenvolvimento de novas tecnologias no geral. Ah, tá. Para todos. Entendi. Eu não entendo como uma única empresa é detentor dessa tecnologia, detentor desse conhecimento. Por exemplo, a robotização, a automatização dos veículos, ela ocorreu generalizada. Hoje em dia, vai em qualquer empresa automobilística, né, quase todos os carros quase todas as empresas são automatizadas. É que as tecnologias elas partem do centro, né, do capital, eu imagino, né? Depois verdade, elas vão para as periferias, né? Na verdade, então, o que nós temos? Nós temos uma situação evidente que algumas empresas mais rapidamente incorporam tecnologia. Vou dar um exemplo, tá? Historicamente, os carros alemães são os carros que mais incorporam tecnologia, mais embarcam tecnologia no curto prazo, tá? Os japoneses também, né? Já os ingleses, né? O carro inglês até a década de 90, até o final do século passado, era uma porcaria, ninguém queria saber de carro inglês, tá? Era um carro feito à mão, com pouca tecnologia. Hoje mudou, tá? O carro inglês é muito caro, tá? O custo de produção é alto lá na Inglaterra, em função da legislação trabalhista, em função de ser um país caro, né? Um país onde normalmente o custo de produção é alto. Mas os carros ingleses são, em geral, de boa qualidade, né, hoje em dia. Mas então, pensando de forma geral, né, essa automatização vai gerar redução do custo de produção de forma generalizada, de forma ampla,
né? E isso vai aumentar a oferta de minivans, ou seja, eu vou deslocar a curva de oferta para aqui para fora. Então, um novo equilíbrio vai ocorrer a um preço mais baixo e uma quantidade transacionada menor. Dá para enxergar? Tranquilo ou não? Sim. Aí, por último, ali, uma queda no mercado de ações reduz o poder aquisitivo das pessoas? Sim, tá? Sim, o que acontece? Como eu falo para vocês, aqui no Brasil, quando o cara tem um dinheirinho, quando sobra um dinheirinho, a gente bota na poupança, não é isso? Uma Normalmente sim. característica do brasileiro, tá? É característica do brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro tem um comportamento de maior aversão ao risco, tá? E mais do que isso, a rentabilidade da poupança geralmente é acima da inflação. Vale a pena aplicar na poupança porque tem baixo risco e a rentabilidade não é ruim. E o brasileiro não tem a cultura do mercado de ações. Aliás, eu mandei até um texto para vocês sobre mercado de ações, sobre, né, uma empresa lá que fez um monte de falcatrua um cara lá, né, que foi preso, né, pegou 150 anos de cadeia em função ali da pirâmide. Não sei se alguém leu esse artigo, né, que eu mandei para vocês, ali pelo WhatsApp. Bom, mas o que acontece? Então, no momento que os americanos guardam dinheiro, ou investem basicamente as suas reservas no mercado de ações e cai o mercado de ações, cai o valor das ações, isso vai afetar a demanda ou oferta? Do que, professor? De minivans, né? Vai diminuir a demanda. Claro, né? Os americanos vão ter menos dinheiro, com menos dinheiro eles vão comprar menos carros, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter essa situação aqui. Vou ter um novo equilíbrio. Ó, vou ter um novo equilíbrio, uma demanda menor, né? Porque os americanos estão com menos dinheiro. Ó, um novo equilíbrio. Há uma quantidade transacionada menor e a um preço mais baixo. Entenderam? Sim. Bom, acho que a partir daqui o 13, né, a mesma coisa, né? Novamente, usando diagrama de oferta e demanda, demonstra os efeitos seguintes acontecimentos sobre o preço do mercado de blusas, tá? Blusa, moletom, né? Não sei se vocês usam ainda essa expressão moletom hoje em dia. Eu tinha a idade de vocês, eu tinha blusa de moletom, não. Só moletom, acho. Só moletom, não conhecia blusa. Moletom, né? Eu usava muito moletom, na época de adolescente, jovem, eu usava muito moletom. Era muito usado, né? Eu acho que eu tinha uns 3 ou 4, um de cada cor, assim, para. Bom, mas tudo bem. Até porque no início era mesmo de algodão, agora tem moletom, virou tipo um modelo, e aí tem de 1001 material distinto, né? Mas na época do original era algodão. Mas eu vou te falar, Eva, eu só posso usar de algodão. Se eu usar de outro modelo, eu vou direto para o hospital por causa dela. Eu sou muito alérgico, né? Minha roupa tem que ser lavada com sabão neutro, não pode ser botar esses amaciantes, nada, e nem pode. E tem que ser algodão puro. Eu tenho uma pele muito sensível a esse tipo de produto sintético, né? Bom, mas tudo bem. Então, o que aconteceu aqui? Mercado de moletom. Tá? Um furacão na Carolina do Sul prejudica a safra de algodão, novamente. Para quem lembra a história dos Estados Unidos, a gente sabe, inclusive, da Guerra Civil Americana, né, da questão da escravidão nos Estados Unidos. O Sul era escravocrata, o Norte era abolicionista, o Norte era industrial, o Sul era agrícola, né? E o principal produto do Sul é o algodão, né? Então, aí, Carolina do Sul, né? South Carolina, que eles chamam lá, né? Carolina do Sul, é um dos 13 estados que fundaram, né, os Estados Unidos, que deu origem... 13 colônias, né?
13 colônias, exatamente, melhor que estado, 13 colônias, né? E era do Sul, né? E fazia parte do quê? Fazia parte da região sul e era uma grande produtora, que era um estado escravocrata e um grande produtor de algodão. Então, o que aconteceu? Furacão afetou a demanda ou afetou a oferta? Ofertou a oferta, que é uma matéria-prima. Houve uma queda da oferta. Então, novamente, vocês vão desenhar o gráfico direitinho, o equilíbrio inicial, e vão deslocar a curva de oferta lá para cima ou para baixo? Para o alto ou para baixo? Acho. Para o alto, né? Vamos deslocar a curva de oferta para o alto. Tu vai ter um novo equilíbrio, uma quantidade transacionada menor e a um preço mais alto. Concorda? Sim. Eu Sim. acho que é o oposto, vai reduzir a oferta e não aumentar. Mas então é isso aí que vai aumentar. Olha aqui, vai reduzir a oferta. Olha, nós temos equilíbrio inicial aqui. Ó. Tá? E aí o furacão vai fazer o quê? Vai diminuir a oferta. Vai deslocar a curva de oferta para o alto. Ah, tá, no gráfico, ok. Beleza. Tá? É isso aí. Tá? Qual é a outra? O preço dos casacos de couro cai. Porque Couro é substituto ou não? você acha que Do sim? moletom? Não, Ou é complementar? complementar. Aumentaram. Complementar, ótimo. E aí, afeta a demanda ou oferta? A demanda? Vai cair a Ah, demanda? não. Tá, como é complementar, eles usam de forma complementar. O preço dos casacos de couro cai. O que vai acontecer? Tu usa normalmente, quando está muito frio, o moletom em cima do casaco de couro, não é isso? Sim. Então e se é complementar e o preço do casaco de couro cai, vai aumentar ou diminuir a oferta ou a demanda? A demanda. Vai aumentar a demanda. Vai aumentar a demanda por moletom. A gente está examinando o mercado de moletom, não estamos examinando o mercado de casaco de couro. Nós estamos examinando o mercado de moletom. Como são complementares e o preço do casaco caiu, tu vai ter mais dinheiro disponível para comprar mais moletons. Então, tu vai ter um equilíbrio agora a um preço mais alto do moletom e a uma quantidade transacionada maior. Entenderam ou não? Sim. Eu não. Quem não entendeu? O Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, vamos lá de novo. O que aconteceu, tá? Eu estou examinando o mercado de moletom, não estou examinando o mercado de casaco de couro, tá? O que aconteceu? A gente assumiu que o casaco de couro é complementar ao moletom, tá? Tu bota aí o moletom, depois tu, né, quando tá muito frio, tu bota o casaco de couro em cima. Aí o preço do casaco de couro, ou seja, eles são complementares. É tipo pipoca e refrigerante. Feijão e arroz. Tá? Aí, o que eu tenho? Eu tenho a seguinte situação. Caiu o preço do casaco de couro. Vai sobrar mais dinheiro ou menos dinheiro para comprar mais moletom? Vai sobrar dinheiro. Então, provavelmente, tu, em vez de ter 3 moletom no teu armário, tu vai ter 4 moletom no teu armário. Entendeu? Sim, é que eu fiquei pensando que o furacão havia aumentado o preço dos moletons. Não. Aí as pessoas Vai ter uma tenderiam a Não, usar nesse primeiro, vai aumentar no futuro, mas o que vai acontecer num primeiro momento é o aumento da demanda. No momento que tu tem aumento da demanda e a oferta não responde de forma automática, evidentemente que tu vai ter um novo equilíbrio de mercado a um preço mais alto, desculpa, e a uma quantidade transacionada também maior de moletons. Entendi. Tá? E o último ali, qual é? Todas as escolas passam a exigir uniformes adequados para a aula de educação física. Puxa, aí, lá no colégio da minha filha é proibido usar moletom, por exemplo. Só tem que usar só o uniforme do colégio.
Aí a criança vai 5 vezes por dia no colégio. O que vai acontecer? Vai aumentar a oferta, vai aumentar a demanda, vai diminuir a demanda oferta, vai por diminuir a uniforme. demanda de moletom. Oi? Aumenta a demanda. Acho que diminui, né? Se tu tem que usar uniforme, tu vai ter menos dias da De semana para usar moletom, né? Tá, de Tá, mas moletom, em não de relação- uniforme. A gente É, está e examinando também- o mercado de moletom, né? A gente não está examinando o mercado de uniforme aqui. Ah, tá. Tá, entendi. Eu Vai ter uma também deduzi que o uniforme seria de algodão, daí aumenta, então depende do mais ou raciocínio. menos, mas as gurias, por exemplo, a minha filha tem moletom de monte, inclusive com a cor do colégio, que é azul escuro, uma coisa assim. Mas não pode ter, porque tem, sei lá, a marca lá dessas lojas famosas aí, sei lá, essas coisas que jovem gosta, ok? Não pode, tem que estar o distintivo, o uniforme do colégio, entendeu? Então, vai haver uma diminuição da demanda. As mães vão chegar, mas para que eu vou ter, a criança vai ter tanto moletom se ela só pode usar sábado e domingo? Então eu tenho que sempre analisar do ponto de vista daquele produto mencionado, não daquele produto que está sendo comparado. Não, claro. O Rogério, né? Davi, Davi? isso. O Davi. Davi, tudo bem. Não, exatamente. Olha aqui, tu tem que examinar o mercado do enunciado. Nessa pergunta 3, o mercado que a gente está examinando é o mercado de moletom. Na pergunta 2 era o mercado de minivans. Na pergunta 1 era o mercado de... Aqui não, aqui são vários mercados. Cada alternativa tem um mercado. Mas na pergunta 2 a gente examinou o mercado de minivans. E na pergunta 13 examinamos o mercado de moletom. Tá claro, Davi? Sim, entendi. Não, é que o que eu me atrapalhei foi no foco do produto em análise. No caso, então, era somente os moletons. Aí aconteceu lá o temporal, então aumentou. Entendi agora. Com foco no moletom, entendi. Tá. E último, são inventadas novas máquinas de tecelagem, novamente, né? Isso aí é história, né? Para quem gosta de história, como o professor gosta, o que acontece, né? À medida em que foi avançando as máquinas de teares, né? A produção de roupas aumentou enormemente, né? E hoje em dia, né? A produção de produtos têxteis, principalmente na Ásia, é enorme, né? E é tudo automatizado hoje, né? Ou seja, e é um custo de produção muito mais baixo. Né? No século XIX, até o início do século XX, a produção de roupas era muito pequena, né? As famílias mais ricas, mais abastadas, é que podiam comprar roupa, né? Eu digo, a gente fala tão mal do capitalismo, né? Mas o capitalismo tem coisa boa, né? Hoje, famílias remediadas também compram roupas, né, a preços baixos, né? Então, o que acontecia? Não tem a ver com o capitalismo, sim com a inovação tecnológica, né, professor? Ela vai mas ocorrer em qualquer sistema. Quem é que promove a inovação tecnológica, se não é o capitalismo? A ciência é incentivada em qualquer sistema. Mas tem que ter incentivos econômicos, né? Não sei. Não só no capitalista, o socialista também. Não. Isso aí não. Essa tu não vai levar ela. O socialismo não, tem muita coisa boa. É que não é. O sistema, né, o sistema socialismo, a qualidade do sistema socialista é justamente a igualdade, a justiça social, né? Mas não a dinâmica, a inovação tecnológica. Isso é típico do capitalismo. Isso aí da mas natureza sem ciência do capitalismo. Nenhum vai para frente, em lugar nenhum. Sem ciência nenhum vai para frente. Sim, mas a ciência ela é desenvolvida também pelo capitalismo. Né? Com certeza, mas não quer dizer onde é que foram as vacinas? Não onde é que surgiram as vacinas para a pandemia que nos ajudou bastante? Não. Começo. Quem é que ajudou o Brasil? A China, que é socialista. Para. Tá, deixa para lá, tchau.
Não, a vacina mais eficiente não foi na China. A vacina mais eficiente foi na Pfizer. Não. Essa não Mas dá. os Essa não dá para cientistas são de nível mundial, foi uma ajuda mútua do mundo todo, não foi um cientista nem um laboratório, foi um conjunto de cientistas do mundo todo mas colaborando, né? Vamos ter que ser justos. Claro. Motivado Motivado por interesses econômicos, interesses financeiros. Mas tudo bem, como eu digo sempre. Não só. Não, por amor. Por empatia. Mas tá bom, assim, é isso que eu digo. A César o que é de César. Eu sou um crítico feroz do capitalismo. Não sou um defensor. Eu acho o capitalismo extremamente desigual, extremamente concentrador. Isso é inegável. Agora, o que é a César o que é de César, entendeu? A dinâmica dele, a inovação, o desenvolvimento de tecnologias. Eu nunca me esqueço de uma frase do Fidel Castro, quando ele foi para os Estados Unidos. Ele disse, olha, os Estados Unidos tem enormes críticas aos Estados Unidos, mas é inegável que eles promovem, né, o desenvolvimento tecnológico. E é verdade, quem levou o homem à Lua, quem levou... vai levar o homem a Marte também, né? Esse computador aqui que a gente está usando. Esse computador. Aqui, né? Quem está levando a destruição do planeta também. Mais ou menos, né? Porque a União Soviética foi a que mais destruiu florestas. Né? A gente tem que dizer a verdade. Não que o capitalismo não destruiu florestas, claro que destrói. Não, o capitalismo na América do Norte, nos Estados Unidos, já tinha destruído antes de existir o socialismo, né? Isso eu não sei. Na Europa também, então, claro. Mas Chernobyl foi num país comunista. Destruir, né? Chernobyl foi num país comunista e a devastação das florestas da Sibéria também. Mas eu acho que é o seguinte, ó. Eu acho que todo mundo está no capitalismo, não adianta. Se fundaram algumas coisas, como Chernobyl e outras, é porque o capitalismo financiou. De qualquer forma, alguém trabalhou lá e recebeu, né? Não, Chernobyl não, né? Chernobyl era na Ucrânia e foi durante o regime comunista. Mas foram pagos salários, não foram pagos salários. Então, se foram pagos salários, teve capitalismo. Não, mas aí não. Capitalismo esse cara lá era escravo. O fato de pagar salários que caracteriza o capitalismo. Então, é a questão da coletivização dos meios de produção. Né? No caso ali na Ucrânia era uma... a usina nuclear era uma usina estatal, pública. Aí não. Né? Novamente, o capitalismo, olha o que fazem no Brasil, né? Grileiros na Amazônia, desmatamento para limpar a terra. Não estou isentando o capitalismo, eu só estou mostrando para vocês que os dois sistemas afetam o meio ambiente. Ambos prejudicaram o meio ambiente, novamente. Até porque o Brasil sempre foi capitalista, né? Boa lembrança. Foi. Então tem uns altos e baixos em ambos os lados. Claro. É como eu digo, não existe sistema perfeito. Assim como existe ciência e tecnologia em ambos os lados, em ambos os sistemas. Mas na questão tecnológica, um avança mais que o outro. Oi? Não tem como comparar, igual você falou. Assim, um avança mais. Como eu digo, assim, aqui não se deve fazer apologia de um ou de outro. Né? Se deve estudar, observar, né? E identificar as vantagens de cada um, né? Por exemplo, a questão da igualdade, da igualdade de oportunidades, da igualdade de uma melhor distribuição de renda, né? Que é muito do socialismo. O socialismo ajudou muito nisso, né? Inclusive o capitalismo semente selvagem, e essas coisas elas têm que estar presentes no capitalismo. Né? A sociedade deve buscar incessantemente, né, a igualdade de gênero salarial, né, por exemplo, mulheres e homens ganhar salários equivalentes. A sociedade deve buscar incessantemente aumento de oportunidades para os mais pobres, os negros, tudo que é fundamental para um sistema social mais justo. Isso digamos assim, a grande virtude do sistema socialista e que deve ser agregada ao sistema capitalista. Agora, por outro lado, né, o capitalismo, como a gente sabe, ele é gerador de inovação tecnológica, ele é gerador de dinâmica, de aumento de produtividade, né, tudo que também é fundamental para o aumento da riqueza que a gente já discutiu.
Bom, mas também não é isso que a gente vai falar em aula. Tá, são inventadas É novas... bom polemizar. Oi? Fala, É bom alguém quer polemizar. comentar? Gostei da última fala aí, senhor. O Guilherme Eu. Guilherme Nunes quer falar? Isso, ô professor, ali especificamente a letra número D, tá? São inventadas novas máquinas de tecelagem. Bom, quando é inventado novas máquinas de tecelagem, há um aumento de oferta do moletom, muito provavelmente porque é uma questão meio que lógica. No A redução gráfico, do eu custo de produção e aumento da oferta de moletom, perfeito. Tá, mas no gráfico eu não entendi como é que eu vou fazer esse gráfico. Tá, Especificamente tranquilo. nessa questão. Tá? Não, tu vai ter Talvez eu assim, me ó. perdi. Aqui, ó, mas- vamos lá. Ó. Guilherme, vamos lá. Então, o que acontece é o Tá. seguinte. Ó, o que tu vai ter? Tu vai ter um equilíbrio inicial aqui, tá bom? Tá, E aí tu vai ter o seguinte, são inventadas novas máquinas de tecelagem. Tu tem novas máquinas de tecelagem, tu vai ter o seguinte, tu vai ter um aumento da oferta. Por que tu vai ter um aumento da oferta? Porque tu vai reduzir o custo de produção para produzir roupas. As roupas vão ficar a um custo de produção mais baixo. Então, aquelas empresas não tão eficientes, aqueles empresários que não têm um processo tão eficiente, vão conseguir entrar no mercado, vão conseguir participar desse mercado de roupas têxteis, né? No caso aqui de moletons. Então, como é que eu vou representar isso graficamente? Por um deslocamento da curva de oferta. Eu vou ter uma oferta maior e vou ter um novo equilíbrio de mercado. Aqui, ó, uma quantidade transacionada maior e a um preço mais alto. Respondido, Guilherme? E respondido, professor, só que eu entendi que quando eu tenho uma oferta maior de moletom, pensando ali nas lojinhas da Voluntários da Pátria, eu tenho um preço mais baixo, entendeu? Foi essa lógica. Guilherme, Quando eu... ótima colocação. Mas, na verdade, eu não estou pensando na lojinha. A lojinha, ela vende o produto já produzido, né? Uhum. Ela não produz Sim. o produto. Tá? A tua ideia é legal, tá? Observe o seguinte, Guilherme, tá? Vai acontecer um aumento da oferta. Desculpe, aqui errei, aqui. Puxa, fiz um erro. Desculpe errado. Aqui, aumento da oferta, tá? Olha aqui, para aí, aumento da oferta. Eu botei demanda aqui, vocês nem perceberam. Tá? Aumento da oferta. Vai ter mais moletom na lojinha, concorda ou não? Sim, concordo. Então, ó, como vai ter mais moletom na lojinha, primeiro produzido, né? E mais moletom na lojinha. O novo equilíbrio de mercado vai ser um preço mais baixo. E é uma quantidade transacionada maior. Tá. Agora ficou claro para mim. Eu errei, Porque desculpe, Guilherme. Não, tranquilo, professor. Realmente eu tinha feito um gráfico e disse assim, tá errado esse gráfico e eu me perdi. Por isso que eu estou voltando nessa questão, entendeu? Porque eu fiquei pensando, bom, se houve uma máquina foi inventada, né? E aí produz muito mais o produto, a gente vê que lá na ponta para o cliente, normalmente o preço cai, né? A questão, por exemplo, das televisão LCD, plasma, enfim, quando vieram muito caro. Agora é mais barato, é mais acessível. Mas Exatamente. eu tinha feito o gráfico errado, tá, professor? Então, Não, perfeito, tava, Guilherme. Não, é isso aí. O teu raciocínio é perfeito. O que vai acontecer? Tu deu um exemplo muito bom, tá? Das televisões de tela plana, né? LCD, depois agora LCD. Eu acho que não é mais LCD, né? Acho que não é. Tem uma nova tecnologia, né? Isso se chama... Vocês não estão estudando em administração o ciclo de vida de uma tecnologia? Eu estou no primeiro semestre, professor, então eu não peguei essa disciplina. Tá. Não, tudo bem. Quando vocês estudarem o ciclo de vida de uma tecnologia, por exemplo, a televisão é uma tecnologia, vocês vão ver que no início, normalmente uma tecnologia vem a um custo mais alto, a um preço maior.
À medida em que tu tem a difusão dessa tecnologia, o uso em larga escala dessa tecnologia, o custo de produção cai, né, porque tu tem as chamadas economias de escala, e o preço dessa tecnologia cai sensivelmente. Tá? É justamente o que tu está falando. Só que nesse caso, né, o que tu tem? Tu tem uma tecnologia aplicada na fabricação, fica mais barato produzir, mais empresas começam a produzir, aumenta a oferta, vai chegar mais produto na lojinha a um custo mais baixo e, consequentemente, o novo equilíbrio vai se dar um preço menor, né, e uma quantidade transacionada de moletons maiores. Mas é um bom exemplo esse da televisão. Tá. Entendi agora, Ok? professor. Obrigado. Bom, agora, a 4 a gente fez em aula, não fizemos? Sim. Fizemos. Sim, Tá. fizemos. E a 5 também fizemos em aula, não fizemos? Não. Assim Fizemos para a turma de segunda que teve aula. Para a turma de. bom, mas eu não quarta, sou da turma de segunda. A gente fez a 6. Mas é igual, né? 4 e 6 é igual, praticamente. 5 e 6 é igual. Ou tem diferença? Tá, a 6, só terminando, tá? A 6 eu vou fazer para a turma de quarta-feira de forma presencial, tá? Ok? Tá certo. Ok. Tá? A 6 eu vou fazer de forma presencial para a turma da quarta-feira. Era a minha Vamos fazer maior... a 5, então. Vamos fazer a 5, né? Já que eu não fiz para nenhum dos dois, tá? Então, o que tu vai ter? Represente graficamente as curvas de oferta e demanda. Basicamente, vai ter o seguinte, ó. Vai ter novamente aqui um gráfico inicial. Vocês podem desenhar, né? Podem ir no computador e desenhar no Excel direitinho. Pergunta, esse gráfico pode ser bem simplificado, assim, porque para botar todos os detalhes é o O. Não, tem que botar todos os detalhes, porque na prova eu vou cobrar todos os detalhes. Já vão treinando, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui que tu vai ter. Tu vai ter 8.000 aqui, não é? Quantidade ofertada, 8.000. Sim. Ó, observem que tu vai ter uma curva de oferta perfeitamente inelástica, uma curva de oferta vertical e uma curva de demanda negativamente inclinada. Por que tu tem uma curva de oferta vertical? Porque o número... O que nós estamos vendo aqui? É teatro, não é? O cinema, né? Jogos de futebol. Eu pergunto, o estádio do Grêmio, o estádio do Inter não tem uma capacidade máxima? Sim. Sei lá, o do Inter é 50.000, do Grêmio 50.000, assim por diante. Ou seja, o estádio tem uma capacidade máxima. Eu não consigo aumentar a oferta, independente do jogo ser um jogo de final de Libertadores ou ser um jogo da segunda divisão. Concorda? Sim. Então, eu tenho uma curva de oferta representada, independente do preço, eu tenho uma oferta máxima de assentos. Vale mesmo para uma casa de teatro, vale mesmo para uma sala de cinema, ok? Por isso que eu tenho essa curva de oferta assim, ó, vertical. Aí eu pergunto, ó, representei graficamente. O que há de incomum nessa curva de oferta é que ela é uma curva que não é o número de vagas, o número de lugares no estádio, o número de lugares na sala de cinema, o número de lugares na casa de teatro, lá no teatro, independe do preço, concorda? Ele é fixo. Todo mundo concorda ou não? Sim, é uma coisa que não dá para mudar rapidamente. Até pode mudar, mas ele vai mudar de lugar também. Não, tu não vai aumentar o tamanho do estádio por causa do jogo. O tamanho do estádio é esse. Aumentar o tamanho não, mas aumentar a capacidade, sim. Tipo, é um show X. Era no Tesourinha, mas teve muita procura. Vai lá para aquele da Redenção, né? A procura continua muito grande, pode mudar para o Gigantinho. Para mudar, tem que mudar o lugar. Para mudar a oferta.
Mas o Grêmio não vai jogar no estádio do Inter e o Inter não vai jogar no estádio do Grêmio. Né? E nenhum dos dois vai jogar no estádio de São José. Então a quantidade ofertada é limitada, está ali. Tá? Qual o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio? Só olhar aqui, né? Qual é o preço e a quantidade de equilíbrio? 8. É 8. É 8 mil. Tá aqui, é 8, né? A 8, ó, o que eu tenho? A 8 eu tenho a seguinte situação: eu tenho uma quantidade demandada igual a 8 mil e uma quantidade ofertada igual a 8 mil. Tem equilíbrio de mercado. Dá para enxergar isso ou não? Sim. Tá, e é isso. Tá? Então, graficamente, eu tenho equilíbrio, né, aqui, ó, nesse ponto de interseção entre a curva de oferta e demanda. Há um preço igual a 8 e uma quantidade ofertada, que é igual a uma quantidade demandada, de 8 mil lugares. Ok? Sim. Ficou claro? Então está corrigido. Está corrigido a tarefa 01. E não sei se vocês já viram, já tem a tarefa 02, que é mais difícil, tá? É mais complicada que a tarefa 01. Já está disponível para vocês no Moodle, tá? Tá, eu não cheguei a ver, professor. Veio um susto Não tem agora. problema, não tem problema, eu esqueci de avisar vocês. Mas eu botei hoje à tarde, tá? Tá. Então tá, pessoal. Mais alguma questão? Mais alguma colocação? Fala. Desculpa. Eu não entendi por que a curva de oferta é incomum. Porque ela é uma curva. Normalmente, uma curva de oferta ela é positivamente inclinada. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Aqui não. O preço do ingresso pode aumentar, a quantidade ofertada, o número de lugares no estádio vai aumentar ou vai continuar o mesmo? Vai continuar o mesmo. Então, é incomum, né? Tu tem uma curva de oferta que independe do preço do espetáculo. O Grêmio, o Inter vai jogar um jogo lá contra um time do interior. Depois o Grêmio e o Inter vai jogar contra um time contra a final da Libertadores. O estádio é o mesmo, o número de vagas é o mesmo. O preço até pode ser mais alto, mas a quantidade ofertada é a mesma. Ok, obrigada. Tá? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Não, somente ele dá os parabéns pelo dia do professor. Tá bom. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela lembrança. Só para lembrar aí. Valeu. Obrigado pela lembrança. Parabéns aí, professor. Obrigado Tá pela tranquilo, tá tranquilo. Boa lembrança. Trabalhando no dia do professor, beleza. Eu não estou trabalhando. Estou ajudando você. Não vejo isso como trabalho. Isso aí é uma... Beleza. Vejo isso como uma... Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. É uma troca recíproca. Não estou trabalhando, não vou cobrar hora extra, nada disso. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço aí, boa noite, bom final de semana para vocês. Até segunda e quarta-feira. Boa noite. Tchau, bro. Professor, Fala. aqui no enunciado, ó, tá a entrega do trabalho dia 17. 17 é segunda-feira. Tá correta essa informação? Sim, é isso aí. Tá. Eu achei que eu tenho que entregar até amanhã, mas então eu tenho mais um dia para corrigir. Eu te dei mais um dia, Guilherme. Te dei mais um dia. Dei a ti não, né? Dei para todo mundo, né? Mas até o dia 17. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Né? E, aliás, assim, para o pessoal de quarta-feira, como eu não corrigi o exercício 6, para o pessoal de quarta-feira eu vou dar mais 2 dias, tá? Vou dar até o dia 20. Tá, perfeito, então. Mas para vocês de segunda-feira, que eu já corrigi o exercício, aí sim, aí a gente corrige, aí vocês têm que entregar segunda-feira até o final da noite, tá bom? Tá, brigadão. Tchau, professor. Um abraço aí, tudo de bom, e um bom final de semana para vocês. Tá bom, tchau, professor também.